dia, pessoal. Boa noite para quem for assistir depois. Hoje é dia 28, né? 28 do 8 de 2024. Esse terceiro encontro ele vai falar sobre a ideia de componentes da máquina de expressão, né, em Kafka. Mas antes de começar, eu queria fazer algumas reflexões ainda sobre a própria ideia de uma aula e como a gente vai se dando conta de algumas coisas no meio do processo. Então, pensar uma aula, né, de colocar em movimento essa matéria-pensamento, seja, né, da filosofia, como essa potência, seja da literatura, pensar uma aula enquanto esse canto falado, para mim, tem muito a ver com dois eixos. Já que a gente está falando de literatura, seria um eixo crítico e um eixo clínico. O primeiro deles é um movimento de desconstrução, de destruição, talvez. Acho que eu prefiro até mais destruição do que desconstrução, para não confundir muito com Derrida. E para se aproximar mais do Nietzsche, ele diz, né, na genealogia da moral, para construir um santuário é preciso destruir um santuário. Sai até um pouco dessas analogias de, sei lá, qual cão interior você vai alimentar. É muito mais radical, é muito mais extremo. E aí, nesse sentido, a gente tem a crítica, que é esse movimento de trazer à tona o que é comumente aceito, aquilo que tem a ver com preconceito social, aquilo que é do senso comum e até do bom senso. Questionar isso tudo, né? Colocar em xeque essas verdades inquestionáveis, isso que já está estabelecido. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento de uma aula é clínico, que tem muito mais a ver com proposição, invenção, fabulação, trazer um outro ponto de vista que não é tão comum o que já está posto, o que já está estabelecido. E aí, pensando no movimento do curso, na verdade, eu pude perceber o seguinte, né? No primeiro momento a gente fez essa apresentação mesmo do Kafka, ressaltando com uma certa ênfase que o Kafka, por exemplo, é um autor que faz rir, a gente pode rir com Kafka. Isso já vai de encontro a uma ideia mais tétrica, mais triste, mais pessimista, digamos assim, do Kafka. No segundo encontro, a gente atacou a ideia de uma subjetividade da enunciação. Por outro lado, a gente afirmou que, na verdade, o enunciado ele é coletivo, é a tarefa de um povo que falta, é como se o escritor ele escrevesse para os ágrafos, para os acéfalos, para os analfabetos, para os tolos, pelos animais, pelas moléculas, enfim, qualquer coisa do tipo. É um povo que ainda não existe. Então, mesmo que a gente tenha um cenário dos oprimidos, né, dos marginais ou marginalizados, aqui tem uma virtualidade que aponta para aquilo que ainda não existe. Então, é uma outra instância, mas a escrita aqui tem a ver muito mais com a coletividade do que com uma subjetividade, ou com a ideia de um autor, ou de um sujeito de enunciação, um sujeito de enunciado. Então, esse foi o mote do segundo encontro. Já hoje, que é o nosso terceiro encontro, a gente está contemplando aí quase 60% do curso já, depois vão faltar mais 2 encontros. Nós vamos hoje atacar esse preconceito literário concernente ao Kafka, que é uma interiorização da culpa. Basicamente a gente vai falar sobre isso, né? O problema dessa interiorização da culpa. Na aula da semana que vem, só para fechar a Gestalt, a figura e a forma, toda a ideia do curso, na semana que vem a gente já vai se voltar para esse problema da transcendência da lei. E na última aula, de questionar o que é saúde ou não na literatura, de pensar o Kafka, apesar de ter uma saúde frágil, ter tuberculose e outros problemas de saúde, ele trazia consigo uma saúde especial, que é o propósito da última aula.
Então, nesse sentido aqui, né, voltando para a aula de hoje, nós vamos falar sobre esses componentes da máquina de expressão. O que mais se aproxima disso, para ficar mais fácil para a gente, é essa transposição para a ideia de gênero literário. Aqui no caso a gente tem as cartas, as novelas e os romances, mas eu queria falar também um pouco de conto, né? O que seria a carta, ou esse gênero epistolar? É um gênero literário mais intimista, né? Que você traz questões, né, da ordem privada, da ordem, das suas relações mais íntimas mesmo. Não tem nenhuma intenção de publicação no geral, muito embora a gente tenha acesso a muitas obras. Eu particularmente gosto muito de ler algumas cartas, né, de escritores, artistas, de filósofos, né, tem um caráter um pouco mais coloquial, mas não tem tanto aquele formalismo de um tratado filosófico, mas que traz muitos elementos, inclusive para a compreensão de algumas obras, né, seja elas filosóficas ou literárias. Então a carta tem esse destino, digamos assim. Já o conto, que não é o caso, a gente não vai falar do conto hoje, o Kafka, ele basicamente escreveu cartas, novelas, romances, mas ele também escrevia diários. Os diários é como se o diário está espalhado em tudo, porque ele partia do diário e às vezes uma parte do diário virava, né, uma novela, uma ideia para uma novela, uma ideia para um romance. É como se fosse um rizoma, ele está espalhado por toda a obra dele. A gente tem também, bom dia, a gente tem também os próprios aforismos e textos muito curtos, né, que trazem muitos dos elementos que a gente vai aprofundar aqui, mas não são assim os que a gente vai destacar hoje. Mas assim, né, voltando a isso, então eu falei da carta. Agora, se a gente for pensar o conto seria uma narrativa mais curta, com poucos personagens, né, sem muitas subtramas, né, não tem muitos pormenores, né, é uma ideia geral e que tem uma pergunta de fundo, que é: o que vai acontecer? Essa é a questão do conto. Já a novela é um pouco maior do que o conto, né? A novela, na verdade, ela está entre o conto e o romance, no sentido de extensão mesmo, muito embora a literatura ela não é uma ciência exata, não existe uma quantificação assim, exatamente quantas páginas consiste um conto, uma novela ou um romance, mas existe mais ou menos essa divisão. A novela também, ela tem poucos personagens, ela se desenvolve um pouco mais do que o conto, é um pouco maior também, e ela, digamos assim, é regida por uma questão: o que aconteceu? O conto é a pergunta: o que vai acontecer? E a gente tem clássicos, né? Tem, sei lá, o Jorge Luis Borges, é um grande contista fantástico argentino, e a gente tem um desfecho que geralmente é um anticlímax, você espera uma coisa e de repente é uma coisa que não tem nada a ver. Mas no caso da novela, a ideia é como é que eu posso dizer? Uma pergunta, né? O que aconteceu, e tudo vai se desenrolar a partir dessa pergunta. E por fim, o próprio romance, que seria por extensão maior, ele tem as duas perguntas: o que aconteceu, o que vai acontecer, mas tem um número de personagens muito maior. Você pega, sei lá, o Dostoiévski, você se perde na quantidade de personagens. Tem uma trama principal, mas tem várias subtramas, né, no interior dessa obra. Então ela é muito mais complexa do que a novela ou até o conto. Ok? Certinho? Então tá, eu ainda pensando sobre esses componentes da máquina de expressão do Kafka, eu pensei na ideia mesmo da máquina, né? O que é máquina para o Kafka e o que atravessa essa máquina. Aí eu fiz um pequeno esquema ali, não sei se dá para enxergar, mas para dizer o seguinte: a gente reforçou, inclusive na aula da semana passada, que existe uma forma de conteúdo e uma forma de expressão. A forma de conteúdo mais associada ao movimento, à matéria, aos estados de coisa, às misturas dos corpos, às paixões, às ações, tudo isso que consiste no movimento. E já a forma de expressão é aquilo que é voltado para o imaterial, para a enunciação, para o tempo, para a linguagem, enfim, aquilo tudo que a gente não toca, para uma ideia.
Isso seria a forma de expressão. A máquina de escrita, a máquina de expressão do Kafka, ela é atravessada por isso tudo, tanto a forma de conteúdo quanto a forma de expressão. Mas essa máquina ela pode ser invadida por outros elementos, por matérias, informes, matérias intensivas, que podem, digamos assim, modificar inclusive o viés de cada forma de conteúdo ou forma de expressão. Então, seja essa expressão ou esse conteúdo formalizado, ele aparece sem ser um dualismo, porque isso vai se misturando muito, mas a gente consegue perceber na obra do Kafka de duas maneiras. A primeira delas é com um desejo bloqueado, um desejo colmatado, um desejo edipianizado, a gente pode chamar assim, que tem como forma de conteúdo, e a gente encontra isso em algumas obras, na Metamorfose também, a forma de conteúdo é a cabeça baixa, que tem essa ideia de submissão também, de baixar a cabeça. E a forma de expressão desse desejo bloqueado é a foto ou retrato, que é a ideia da representação, tem um modelo e você reproduz esse modelo, inclusive no campo social. Por outro lado, a gente encontra também em algumas obras dele já esse desejo que se ergue, talvez esse desejo esquizo, que tem como forma de conteúdo a cabeça erguida. Às vezes é a cabeça que estoura o teto, que fura o teto no próprio processo. Essa ideia de erguer também a cabeça tem a ver com a altivez do desejo, de enfrentar as coisas de uma maneira mais afirmativa, um desejo que se efetua de uma maneira mais libertária. E que tem como forma de expressão o som ou a própria música, o som, essa matéria sonora que atravessa a obra. A gente vê na Metamorfose, por exemplo, quando a irmã do Gregor Samsa começa a tocar um instrumento e ele é atraído por ela, assim, tanto que ele sobe no pescoço dela, beija o pescoço como se fosse uma fonte insaciável. Tem toda uma questão ali de um incesto esquizo, que não é um incesto edipiano, é uma outra coisa que acontece. E aí vai ter um outro desfecho que eu vou falar depois na obra. Mas aqui a gente tem essa máquina se configurando de maneiras muito distintas, assim, não existe uma linha única, unilateral para defender essa máquina, essa máquina de expressão. Então, como eu disse antes, o Kafka ele trabalhou especificamente com esses cinco componentes dessa máquina de expressão. São três engrenagens: as cartas, as novelas e os romances. Vamos começar pelas cartas, as cartas, na verdade, a gente tem três cartas muito famosas, na verdade, conjuntos. A gente tem as cartas a Felice, foi com quem ele ficou noivo 2 vezes. A gente tem as cartas a Milena e a gente tem a famosa carta ao pai. Mesmo a carta ao pai, mas em especial essas outras duas, ou as cartas que ele trocava com amigos também, elas têm como objetivo mulheres. Sempre tem uma questão da mulher. O pai que cobra que ele case, ou que censura determinadas companheiras, ou esse próprio movimento que ele fazia, seja com a Felice ou seja com a Milena. Então sempre há uma mulher nesse horizonte das cartas. E, bom, nesse sentido, o Kafka ele criou uma espécie de rotina, digamos assim, de procedimento no que tange a remetente e destinatário, essa relação dele com quem ele estava trocando essas cartas. Então, assim, de antemão, as cartas elas têm 3 características. A primeira delas é uma espécie de duplicação ou de duplo. Aqui já começa a ideia de um pacto diabólico. O que seria esse duplo? É que quando há uma carta, aqui no caso, você pode ter um sujeito de enunciação, o Kafka, autor, que escreve a carta, e um sujeito de enunciado, que é aquele do qual você fala da carta, ou pode ser o destinatário. São 2 figuras aqui, é como se uma fosse a forma de expressão e o outro fosse a forma de conteúdo. Esse sujeito de enunciado é a forma de conteúdo. E aqui no caso, o Kafka, ele conhecia uma mulher, geralmente assim,
com pouca intimidade, e se vinculava a ela e criava uma espécie de rotina de mandar cartas. Então ele mandava as cartas para não mandar o corpo dele. É como se esse sujeito de enunciação ficasse na cama, como um grego, uma barata ou qualquer coisa, mas você mandava esse sujeito de enunciado através da carta. Você manda a carta para não mandar o corpo. Era esse o movimento dele, que aqui já começa o pacto diabólico. Aí depois vocês vão entender porque que é diabólico. Então, assim, essa duplicação colocava, digamos assim, o sujeito de enunciação num lugar de inocência. Sim, eu só escrevo a carta, mas eu mando a carta, eu mando uma outra coisa que não o meu corpo. Nesse sentido, havia uma produção de um estado de aprisionamento, tanto para ele, que escrevia essas cartas, mas que não ia com a carta, ele mandava o corpo, quanto para a própria destinatária, a Felícia ou a Milena. Elas ficavam presas nessa carta porque ele criava uma relação que não era muito clara, de será que ele está me rejeitando para me atrair, ou ele está tentando me atrair rejeitando? Era um movimento muito caótico, que fazia com que a destinatária não sabia de fato se ele tinha interesse. Então, o primeiro movimento é esse, da duplicação, né? Alguém que escreve e manda, é como se você se mandasse numa carta. Ali tem toda uma narrativa, tem anseios, tem vontades, talvez projetos, enfim, mas você mandava aquilo para não se mandar junto, né, com a carta. Era uma outra coisa que era um sujeito de enunciado. E aí existe uma outra característica, a segunda característica, que é uma espécie de topologia do obstáculo. Ele começava a criar uma série de critérios quase que impossíveis de serem vencidos. É como se esse sujeito de enunciação, o autor, o Kafka, que escreve no quarto dele, colocasse uma série de empecilhos para esse sujeito de enunciado, que tentava a todo custo vencer essas dificuldades, mas nem sempre conseguia. E quais eram esses obstáculos, esse terror, né, do obstáculo de tentar conjurar, digamos assim, uma conjugalidade? Ele não queria firmar um casamento, por exemplo. O que ele fazia? Ele percebeu que a humanidade produziu dois tipos de meios, né? O meio de transporte, que aproxima as pessoas que estão distantes, né? Ônibus, avião, carro, etc. E o meio de comunicação, que faz com que a gente consiga se comunicar com alguém sem ter que se direcionar a essa pessoa. E aí ele vai investir nos meios de comunicação, telégrafo, carta, e em especial com relação aos correios, ele vai criar essa relação, né, de enviar a carta, o carteiro, o destinatário, todo esse processo para que ele seja cada vez mais dilatado, cada vez mais estendido, para manter esse pacto diabólico. Por exemplo, ele fez um acordo com a Felícia de mandar 2 cartas por dia. Então, às vezes, se você manda 2 cartas, você tem que esperar que a outra chegue para responder, e você dilata essa relação, que era o que, no final das contas, né, esse fluxo de cartas, essa loucura epistolar, era, digamos assim, o motor que alimentava a máquina de escrita do Kafka. Ele precisava das cartas para escrever. É como se ele fosse um vampiro. O vampiro é aquele que precisa sugar, né, no caso, né, o sangue dos humanos, e no caso quem servia de fonte para ele, em especial, foi a Felícia. Então era como se ele precisasse dessa relação, e Felícia fisicamente era mais forte do que ele. O Kafka era muito magro, ele dizia que o coração dele não tinha nem força suficiente para bombar o sangue até as pernas, de tão magro e fraco que ele se achava, mas ele dizia isso sem muitos problemas. E a Felícia já era mais forte, tinha dentes grandes, né? Ela dizia que não comia carne, mas dava essa impressão que ela era robusta, assim, então tinha muita carne, e ele se aproveitava disso, mas ele se aproveitava nesse movimento, né, produzindo esses obstáculos para eles nunca conseguirem se encontrar, ou se encontrarem muito pouco. Eles tiveram alguns encontros, mas isso era sempre muito dificultoso. Ele sempre tinha alguma questão que, como eu disse antes, colocava ambos numa condição de prisão. Ele estava preso à família, ao quarto, ao escritório dele, e ela tinha a relação dela que ela não conseguia nem sempre encontrar com ele. Então Kafka, enquanto vampiro,
era aquele que, por exemplo, ele trabalhava na companhia de seguros. Ele, de dia, ele ia trabalhar, era como se fosse o caixão, né? O vampiro tem um caixão, que é o caixão de dia, e à noite o vampiro vai viver. Ele dizia que as noites nem sempre são noturnas, porque ele tinha problema de insônia. E aí, no caso, ele escrevia à noite. Ele trabalhava durante o dia e de madrugada ele escrevia. Até como se fosse um vampiro, né? Que vai para o caixão de dia, o caixão escritório, e à noite ele saía do caixão. E esse vampiro, né, o Kafka, ele tinha medo de duas coisas: a cruz da família e o alho da conjugalidade. Ele tinha medo de constituir família, como o pai dele fez, e também de casar. Daí que vem essa ideia do pacto diabólico, mas eu vou chegar a isso. Bom, a terceira característica da carta é uma espécie de inocência, mesmo que diabólica, porque de vez em quando vem esse sentimento: será que eu sou culpado? Será que eu não consigo ser um bom marido, ou um bom pai, ou etc. Isso passa, só que de uma maneira muito aparente, é como se fosse um simulacro mesmo, porque o Kafka ele sabia disso tudo, ele ria muito dessas coisas. Tem um certo humor nessa relação, mesmo que tenha, claro, tem um sofrimento, né, principalmente para as destinatárias, mas ele tomava isso tudo como uma certa inocência. Até na carta ao pai tem toda essa discussão, né? Esse pai que, né, bem amado, que foi indiferente, foi rigoroso, autoritário e de uma certa maneira também odiado, etc. O que o Kafka diz ali? É como se ele dissesse: você é culpado e eu sou inocente, olha o que você fez comigo. Só que chega um momento que a gente vai acabar percebendo que o Kafka diz assim: mas tudo bem, você em uma certa medida é inocente, porque você teve que abrir mão de uma série de coisas, sair da zona rural, vir para a cidade e tal, pensando no melhor para o filho dele, né? Inclusive um argumento de muitas pessoas: eu estou fazendo isso para o seu bem, eu abri mão da minha vida pelo seu bem, né? É uma saída terrível essa, da inocência mútua, né, de ambas as partes. O que o Kafka faz é ampliar o pai dele e perceber que existem questões que são geopolíticas, que são sociais, que são para além de um seio familiar ali fechado. Então é uma outra coisa que atravessa o Kafka ali na carta ao pai. E aí, nesse sentido, ele vai pensar nesse pacto diabólico com uma inocência. É inocente o que ele está fazendo. E por que é um pacto diabólico? Porque é uma maneira de evitar o encontro, de evitar o casamento, a conjuração. Uma máquina, um movimento celibatário que vai de encontro ao contrato conjugal. Então, pacto diabólico é o contrário de um contrato conjugal. E aí eu estava lembrando, eu não vi isso necessariamente no Kafka, nem no Deleuze, Guattari, mas eu estava lembrando que na Bíblia e no Apocalipse, que é um livro cheio de símbolos, né, e você tem que interpretar, tem que fazer uma exegese desses símbolos para entender, né? No Apocalipse, acho que em Efésios também fala sobre isso, mas em especial no Apocalipse fala sobre o noivo e a noiva. O noivo, aqui de maneira metafórica, é Jesus, e a noiva é a igreja. E tem todo esse viés, né, dogmático, né? O Deleuze e Guattari dizem que a gente tem que suspeitar desse contrato conjugal com o pacto diabólico, que é uma desterritorialização da maneira de amar, né? Um outro tipo de amor, né? Por uma outra suavidade, uma outra relação que quebra com esse princípio da simbiose, dessa codependência afetiva, dessas relações de submissão, seja, né, do patriarcado ou relações abusivas, não interessa, qualquer caso aqui, ele está pensando num outro tipo de conjugação, né, de uma relação a partir desse princípio celibatário. O que é o celibatário aqui? É aquele que não se prende, sei lá, se a gente for repensar o Bauman, não se prende ao amor sólido. Também não é um amor líquido no sentido banalizado, mas é um outro tipo de relação mais fluida, mas que consegue, digamos assim, estabelecer novos vínculos. Essa máquina celibatária
é aquilo que nós somos também, que a gente pode ser, que é estabelecer vínculos, só que de uma maneira como se você não tivesse, como se você fosse órfão, como se você fosse deserdado, como se você fosse alguém que não tem um princípio, uma finalidade. Você está mergulhado na vida para se conectar com as coisas, com as ideias, com pessoas, com obras de arte, com livros. Você é essa máquina de conexão, e é um passeio, o passeio do celibatário. Você parte e você vai criando vínculos, vai produzindo territórios, vai construindo novas possibilidades, para além de um modelo fechado, um modelo de relacionamento aqui, como a gente pode pensar também. Então, esse pacto diabólico, ele parte também desse princípio. Você não se fixa numa identidade, num pertencimento, você tem esse movimento muito mais fluido de conexão e principalmente de produção de território. É muita ideia da poiesis, da autopoiesis, que é você, inventar um território e habitar esse território. E nessa relação, da autopoiesis, você também se produz. Há um autoengendramento também, e até do ponto de vista químico, a gente produz determinados componentes que reforçam a vida. Então, assim, nesse sentido, o pacto diabólico, ele é um procedimento para você não cair no que é mais comum. Ele vai falar da carta, a carta de amor, seja a carta de uma promessa, ou até as cartas mais repulsivas, todas elas, no final das contas, têm a ver com a mulher e uma relação, como eu disse antes. Com relação ao pai, acho que é importante salientar, existe uma questão que envolve muito o medo, e aí eu queria falar um pouco disso. Eu até trouxe alguns fragmentos. Na verdade, com relação às cartas, eu trouxe 2 fragmentos. O primeiro deles é o seguinte, ele diz assim, na carta ao pai: por favor, pai, me entenda bem, esses pormenores teriam sido totalmente insignificantes em si. Depois que ele narra toda a relação com o pai, eles só me oprimiam porque o homem que de maneira tão grandiosa era a medida de todas as coisas, não atendia ele mesmo aos mandamentos que impunha. Isso é clássico, As pessoas que querem controlar, dominar, elas impõem determinados valores dos quais nem elas mesmas conseguem atender, Aquele ditado diz: faço o que eu digo, mas eu não faço o que eu faço. Mas eu não faço o que eu digo, Eu digo assim, faço o que eu digo, mas eu mesmo não faço o que eu digo. Quando alguém quer controlar, dominar, ele diz: não, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e você percebe que na vida dela é cheia de contradições. E ele percebeu isso no pai. E quando ele fala dessa imagem grandiosa, a gente vai retomar essa ideia de um Édipo gordo demais, grandioso demais, inflado. Tem outra coisa que está atravessando ali, são outras relações sociais, aqui pensando numa psicologia mesmo social, pensando nas relações de poder que atravessam a libido. Então, o pai, para resumir aqui, para a gente não ficar sem nenhum encaminhamento, ele é a internalização do Estado, do super-eu, do super-ego, também o super-ego nessa instância estatal. E aí depois ele vai falar sobre o medo, Perguntaste-me há pouco tempo por que razão afirmo ter medo de ti. O Kafka, ele diz isso também numa passagem. O medo aqui é uma espécie de paixão ou intensidade voltado para a carta. A carta não tem nada a ver com culpa. O Kafka, ele não se sentia culpado por não casar, ele não se sentia culpado por não ser como o pai dele, por não ter as mesmas motivações comerciais, econômicas. A questão dele era um medo. Só que o medo aqui tem um outro elemento, vamos rachar também essa palavra medo. O medo aqui está muito mais associado com uma certa prudência. É daquilo que eu devo me aproximar ou não. Então o pai dele era um corpo passional, um corpo acusatório. Quando a gente está num determinado local, no trabalho ou na escola, e chega o chefe, você já percebe, olhando para o corpo dessa pessoa, que ela está desestabilizada. Qualquer coisa que você disser, ela vai estourar,
vai ser agressiva, enfim. Pode acontecer com o professor também, né? Chega na sala, já percebe que alguma coisa não está bem, dependendo da dinâmica de uma aula, o professor pode sair do sério. Então, assim, a questão dele, assim, o medo dele era de prudência. Eu não quero ficar perto de alguém assim. Isso uma certa medida, a gente vai falar também sobre a ideia de desistência, é uma coragem. É uma coragem de, assim, eu não vou perder, na verdade, mais do que uma coragem, é uma prudência no sentido de uma economia libidinal. Eu não vou perder tempo discutindo com alguém que está com o corpo todo passional, todo... É um corpo apaixonado, que qualquer coisa ela vai se desestabilizar, vai se descontrolar, então eu prefiro me desviar disso. É muito mais por prudência do que por medo que o Kafka não tem essa relação com o pai. A gente vai ver outros encaminhamentos do que ele quer fazer com esse medo, né? Mas nas cartas elas caem num certo impasse, né? Tem uma certa limitação das cartas, que é o seguinte: dependendo da situação, isso aconteceu com Kafka quando ele terminava um relacionamento, porque ele não casava, enfim, ele ficava muito mal. Mas esse estado dele, né, de alquebrado, de cansaço, era muito mais porque ele perdeu esse vínculo que alimentava a escrita dele. No caso, as mulheres serviam de alguma forma, né, como sangue, né, para esse vampiro se alimentar, mas nada próximo de uma culpa. Era muito mais um cansaço, uma fadiga, uma imprudência às vezes, porque o pacto diabólico pode cair no impasse, ou até falta de criatividade. Então chega um momento que essa relação ela não nutria mais. Isso deixava ele muito mal, né? Mas assim, a gente consegue perceber que quando ele está escrevendo as cartas, ele escreve de maneira concomitante, por exemplo, o processo. E tem um caso, uma nota biográfica dele, que tem uma situação específica que monta uma espécie de processo. A família dele, a própria Felice, meio que cobrando dele, aí, vai casar, não vai? E aí ele tem esse insight também, né, para escrever o próprio processo, o livro Processo, porque ele estava passando por um processo. E essa ideia do processo social, né, desse julgamento social, é algo muito forte também. Então, ele fazia coisas em concomitância, às vezes abandonava alguns trabalhos para ir para outros, algumas obras por si só eram intermináveis, isso fazia parte do estilo dele também. Mas a carta, ela tem esse movimento, mas ela pode cair nesse impasse, nessa como é que ele chama? Eu acho que é impasse. É como se você tapasse o buraco da toca. Você encontra, sei lá, a toca de algum animal, um rato, não sei, e ela só tem uma entrada e uma saída. É como se fosse o monopólio de um lugar só, né? Esse monopólio ele vira também um monopólio do significante, que é uma única entrada, uma única saída. É quando o predador ele fecha todas as possibilidades. A gente já vê algo que anuncia o segundo movimento, que é o movimento da novela, mas aqui no caso em especial ele cai nessa espécie de armadilha, quando o predador ele fecha o mesmo buraco da toca, que é entrada e saída, e aí ele vai para um outro movimento, né, que o pacto diabólico não foi suficiente para ele manter essa máquina de escrita, essa máquina de expressão funcionando, e aí ele vai para as novelas. Em especial a Metamorfose, né, que é a novela que a gente vai falar um pouco mais. Você chegou a ler a Metamorfose? Deu tempo? Muita coisa, né? Tem problema, tem tempo para ler ainda. No caso da novela, a gente tem aquela pergunta: o que aconteceu? E o Kafka ele consegue começar as obras, seja a Metamorfose ou o Processo, de uma maneira muito sintética, que vai fazer com que, por exemplo, o Gabriel Garcia Marques diga: nossa, é possível escrever desse jeito? Ele consegue dizer nas primeiras linhas praticamente o que a obra toda traz. E aí ele diz, no caso da novela, né? Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, ou seja, não é uma obra surrealista, né? Ele acordou, não é do sonho. Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. O Kafka diz, né, que essa era uma obra repulsiva, né? Estava deitado sobre suas costas duras como couraça
e quando levantou um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, divididos em segmentos arqueados, sobre o qual a coberta, prestes a deslizar de vez, apenas se mantinha com dificuldade. Ele fala das perninhas muito pequenininhas, desse inseto, seja lá o que for, né? Pode ser essa barata. Aqui a gente tem uma apresentação de um outro movimento que não mais depende desse pacto diabólico, que está muito ainda voltado à subjetividade. O sujeito de enunciação, o sujeito de enunciado, quando ele faz essa troca, ele manda o sujeito de enunciado na carta e fica na sua cama, no seu catre, né, no seu quarto. Aqui é preciso um outro movimento que não é mais da ordem da subjetividade. Daí que vem a ideia de devir animal, ou a própria metamorfose. Só que assim, a metamorfose não é novidade na literatura, a gente tem várias histórias, né, de narrativas, a fábula, por exemplo, parte desse princípio, de que você tem, por exemplo, animais que têm um comportamento humano e às vezes tem uma lição de moral no final. Não é o caso da metamorfose, a princípio não é, mas essa metamorfose, ela tem um encadeamento. Às vezes é alguém que está numa condição de inocência ou selvagem, não deixa de ser uma leitura etnocêntrica, né? E você vai dessa condição, né, do selvagem para o civilizado. E nessa leitura há uma visão muito pejorativa, né? Como se o selvagem fosse inferior ao civilizado. Enfim, os povos primordiais, enfim. O Kafka não defende isso em absoluto, é uma outra coisa. Mas aqui nas fábulas a gente tem essa leitura eurocêntrica mesmo. Você sai desse estado de selvageria, de animalidade, o animal aqui visto de maneira pejorativa, para esse processo de hominização ou de humanização também. Patinho feio, Hã? Patinho feio, né? Exatamente, exato. O que é diferente também tem essa coisa do diferente, né? Perfeito. E como a gente diz até no sentido teológico, né? A besta, né? O 666 é o número da besta. Tem o 333, né? Quando é meio besta, mas o 666 como número da besta é do animal, né? É um animal, a besta é um animal. O homem já seria uma outra condição. Inclusive em Gênesis é aquele que vai nomear as coisas, né? Vai inclusive dar nome aos animais, enfim. Então tem uma hierarquia aqui, né? No caso do devir animal, não tem nada a ver com hierarquia. Devir animal não é uma punição, não é pejorativo, não é porque você pecou ou você teve uma vida não muito satisfatória e reencarnou como animal, para alguns, né, que defendem essa ideia de metempsicose, transmigração da alma. Não tem nada a ver com isso. O devir animal é uma outra ideia. A ideia aqui do devir animal é quando você é atravessado por outras forças. É quando o seu corpo, o corpo, né, humano, entra em relação com as partículas de outros corpos, né, animais, e são estipulados aqui outros movimentos, repousos, acelerações, lentidões. O corpo ele entra numa zona de intensidade, é uma espécie de ultrapassar o limiar para chegar a um contínuo de intensidades, que inclusive rompe com essas formas, forma homem, forma animal, ultrapassa toda essa divisão, toda essa taxonomia, essa classificação dos reinos, né? Reino animal, vegetal, você entra no devir vegetal também, um rizoma, enfim. Então tudo isso vai se desfazendo num devir animal, né? Então o Gregor Samsa aqui, a ideia da metáfora não é, a ideia da metamorfose não é metáfora, é literal, né? Mesmo que a gente possa se aproveitar disso, né? Ser tão diferente, ser um patinho feio, e de como aquilo vai desestabilizar o campo social. Engraçado, né, que a família, você fala de um animal, você pensa no parasita, mas é a família de Gregor Samsa que parasitava ele. Então quando ele perde essa condição humano, demasiado humana, funcional, que era ele que provinha, era o provedor da família, ele já passa a ser descartado. E não tem como não fazer uma certa leitura sociológica daqueles, né, os outsiders, né, os lumpen proletários, aqueles, né, não, esse daí não presta.
Então, o devir animal é outra coisa aqui, é quando a gente entra nessa composição, a gente pode ser atravessado por devires animais, mas que não consiste em absoluto uma espécie de mímese, de imitação, de fazer como animal, não é ficar de quatro latindo que você está devindo animal, não tem nada a ver com isso, mas o escritor, ele devém animal, toda a questão da desterritorialização da língua implica um pouco nisso, né? Escrever pelos animais. Como é que eu faço para escrever pelos animais? É como se o escritor, aqui no caso, a escritora, fosse um animal que está com as antenas assim muito alertas, captando essas forças, né, que geralmente não são vistas. Então ele vai percebendo, ele vai captando essas forças a princípio invisíveis, ele vai tornando visível, material, enunciável essas forças virtuais que ainda não se encarnaram no estado de coisas, enfim. Então, por isso que a gente vai ver depois que o Kafka ele consegue inclusive ser um vidente, ele consegue perceber essas forças que estão vindo. Tem animais, por exemplo, que conseguem antever terremotos, né? Antes do terremoto acontecer já tem animais que já se mobilizam. Tem uma colega, ela é muito conhecida, inclusive estuda aqui, né? A Sandra Samara tem uma filha chamada Janine, ela tem surdo-cegueira, não sei se o termo é esse, me perdoe se estiver errado ainda, mas enfim, ela se alfabetizou e ela terminou acho que a graduação aqui na UNEB em pedagogia. A mãe dela me disse que ela consegue sentir o cheiro da chuva, por exemplo, o cheiro da chuva está lá em Luiz Eduardo Magalhães, ela consegue sentir o cheiro da chuva. Então isso é um devir animal. De alguma forma, você entra em outro, é uma ampliação, é quando você entra em contato com esse outro corpo, né? Um corpo sem órgãos, enfim, um corpo expressivo diferente, que faz com que você tenha outras sensações, outras percepções, outros tempos, outras velocidades, acelerações. Então essa é a ideia do Gregor Samsa. E aí tem essa ideia, bom, mas será que ele está fugindo do pai? Talvez a questão seja outra, assim, muito mais do que fugir do pai, ele estava tentando encontrar saídas onde o pai não encontrou. Ele, enquanto caixeiro viajante, talvez ele tenha se esgotado dessa vida, não quero mais trabalhar com isso. Eu acredito, aquilo que você falou que eu achei muito interessante, da imaginação, né, do sonho também, enquanto esse lado nosso criativo e imaginário, assim, buscar outras possibilidades de vida. Então a ideia do Gregor é buscar de fato isso, né, outras maneiras de viver. E aí a gente entra nessa ideia de linha de fuga. Na verdade, deixa eu só falar um pouco sobre o devir animal ainda. Tem alguns elementos que eu queria falar sobre o devir animal antes da gente entrar na linha de fuga. Mas a ideia do animal é de produzir uma linha de fuga. O devir animal ele tem 3 elementos. O primeiro deles é o seguinte, é quando, como é que a gente pode dizer? É quando a gente não precisa nas obras do Kafka distinguir se alguém está em metamorfose ou se é uma narrativa de um animal. Tem a história dos camundongos, tem a história dos cães, tem várias histórias que tem animais, né? A ideia própria da novela ela é animalesca por si só, esse é o elemento da novela. E aí o Kafka diz assim, né? Na verdade isso está implícito. Não interessa saber se alguém está entrando em metamorfose ou não. No caso do livro A Metamorfose, ela, inclusive, a ideia de metamorfose, ela se distingue das metamorfoses nas fábulas, porque geralmente são metamorfoses progressivas e temporárias. Você se metamorfoseia, depois você volta, sei lá, o príncipe que vira, o sapo que vira príncipe. No caso da metamorfose não existe, ela não é progressiva ou regressiva, ele virou barato e vai terminar assim mesmo, né? Já adiantando algumas coisas. Então, até para dizer que é uma fábula não é tão simples assim no caso do Kafka. Mas no caso aqui do elemento primeiro do devir animal, ele não se ocupa em distinguir, discernir se é alguém que está devindo animal, se metamorfoseando, ou se é um animal em si mesmo, uma história referente aos animais. Tem a história do gato e do rato, tem várias histórias que os animais aparecem. O segundo elemento é uma dupla desterritorialização, que
Qual é essa dupla desterritorialização? É você ir de uma forma homem para um devir animal ou de um animal que devém homem. A gente tem duas narrativas, a metamorfose que fala, né, desse homem que devém animal, e a gente tem o relato para a academia, fala do Pedro Vermelho, que é um macaco que ele se hominiza, né, é um outro movimento, ele toma a forma homem, um animal que toma a forma homem. São duas articulações aqui. A primeira delas, dentro da desterritorialização, é a seguinte: é quando o homem impõe esse tipo de desterritorialização ao animal e cabe ao animal, né, obriga o animal ou a fugir, como os animais fazem, né, essa fuga, ou a se subjugar, né, domesticar, é um animal domesticado. E existe uma outra desterritorialização, talvez mais interessante para a gente aqui, que é quando o animal, ele não impõe, mas ele propõe ao ser humano outras saídas, outras linhas de fuga que esse ser humano não poderia pensar sozinho. Seria uma espécie de fuga esquizo, né? É um desvio diferente do que já está proposto. É um outro tipo de subjetividade, se é que a gente pode chamar, na verdade é uma assubjetividade aqui, porque a gente sai do sujeito de enunciado e sujeito de enunciação para entrar no devir animal, é quando você já não sabe mais o que você é, assim, né? Pouco importa classificar se é homem, se é outra coisa que acontece, você é atravessado por essas forças que já te tiram dessa definição, desse pertencimento. E o terceiro elemento do devir animal, ele tem a ver com uma desterritorialização relativa. O que seria uma desterritorialização relativa? É quando eu me proponho a viajar pelo mundo para me encontrar, né? Essa é uma viagem bem padronizada, assim, eu vou ver a Torre Eiffel, eu vou, sei lá, ver a Torre de Pisa. É uma viagem buscando reencontrar o eu. Enfim, você até pode encontrar coisas interessantes nessa desterritorialização, mas nem sempre essa viagem é a produção do intempestivo, do novo. Por outro lado, a gente tem uma desterritorialização absoluta, essa primeira é relativa, quando o homem impõe a si mesmo esse deslocamento, ir para um outro lugar, sair dessa cidade, porque eu acho que a cidade não é a melhor, e como se eu fosse encontrar necessariamente a felicidade em outra cidade, só pelo fato de sair de uma cidade indo para outra. Nesse caso aqui, agora, né, há no Kafka essa desterritorialização absoluta, que é uma viagem imóvel, é uma viagem não extensiva, como essa primeira, de ir para um lugar, né, mas é uma viagem intensiva. Você pode viajar no próprio quarto, era isso que o Kafka fazia, escrevendo os livros, né, tendo acesso, abrindo a janela, estando disposto a esses outros tipos de afeto. Então aqui a gente tem, de fato, uma modificação nesse escritor aqui, né, que produz, amplia, na verdade, a maneira de afetar e de ser afetado pelo mundo, e também de ter novas nuances, novas velocidades, lentidões, movimentos e repousos. O devir animal, portanto, ele indica uma linha de fuga. A linha de fuga não tem nada a ver com fugir da vida, não tem nenhuma conotação de covardia, ou até essas fugas místicas, ou até artísticas. Eu vou mergulhar na arte porque a vida não faz sentido. Isso não tem no Kafka. Essa leitura solitária de alguém muito angustiado, até neurótico, ela reduz muito o que tem ali subjacente. Então, essa linha de fuga, talvez ela faça fugir a covardia, o tédio, o medo, ela dispara uma outra coisa. A linha de fuga, ela é um movimento como se você furasse um cano e jorrasse. Não é que você foge da vida, mas você faz a vida fugir em outras possibilidades. Tanto que o Kafka diz nos diários dele algo do tipo assim: a minha questão não é a liberdade, mas é buscar uma saída. E o que ele quer dizer com isso? Aqui é um tema interessante. Para algumas pessoas isso tem muito a ver com a ideia de uma crítica, uma teoria crítica,
A liberdade está muito associado a me libertar de alguém, me libertar de algo. Então, me libertar de um pai opressor, me libertar do jugo do trabalho, do jugo da religião, seja lá o que for, se libertar de alguma coisa que está te oprimindo. Isso é pauta de uma discussão, digamos assim, majoritária, hegemônica e macropolítica de muitos movimentos, sejam movimentos sociais, movimentos de reivindicação e de várias situações. A gente fala, eu quero sair de casa porque meu pai e minha mãe enchem meu saco, eu quero me libertar. Mas a questão do Kafka não é se libertar de alguém, de alguma coisa. Porque tem pessoas que fazem isso, saí de casa, e agora, o que eu vou fazer? O que o Kafka traz, ele não vai dizer liberdade, mas essa linha de fuga é se libertar para alguma coisa. Então isso não está estipulado. O outro não é que eu tenho um inimigo, os inimigos às vezes eles existem, mas às vezes eles são produzidos, e eu preciso fugir desse inimigo para a minha vida ter sentido. Não, você produz uma linha de fuga para levar a vida a outros lugares que ela não foi ainda. Então o Kafka, ou melhor, o Gregor Samsa, ele até pode estar fugindo do pai, dessa rotina, dessa dinâmica, dessas demandas, das cobranças do trabalho, mas ele também está buscando uma saída onde o pai dele não conseguiu, seja o pai do Gregor ou o próprio pai do Kafka. São outras possibilidades. A literatura é uma coisa, é uma outra saída. Então, não é que você está fugindo da vida, mas você está fazendo a vida se expandir, fugir para outros lugares. Então a fuga, ela não tem nada de passiva, ela é ativa. É como se você fugisse. Isso é a questão talvez os Panteras Negras, o George Jackson. Você foge, mas na fuga eu procuro uma arma. E é assim, é uma fuga ativa. Nessa fuga, nessa minha experimentação, eu vou pegando coisas que me servem. A Anne de Franco diz algo do tipo, uma ferramenta, se bem utilizada, ela pode virar uma arma. Então você vai pegando coisas no caminho, ideias, vai fazendo experimentações com o corpo, para além de uma soberania do significante, de um modelo, de uma representação. Você vai lá e vê o que acontece. Então as experiências, elas não estão dadas, você tem que vivenciá-las. E cada um vai vivenciar de um jeito. Então por isso que eles vão dizer, não interprete, experimente. Porque a ideia da interpretação, ela é pautada numa máquina a priorística interpretativa que vai tentar colar, decalcar alguma coisa nesse mapa, nessa cópia. Enfim, sei lá, Melanie Klein fala de algumas coisas do tipo, uma psicanalista. É o trem que entra na estação, o trem é o papai entrando na mamãe, que é a estação. Enfim, ou o jovem Hans também, que ele fala, associa o cavalo é o pai, ou isso, aquilo. Então você acaba associando sempre experimentações, cartografias geopolíticas para algo que é restrita ao triângulo familiar. Essa é o movimento todo do antiédipo que eles vão propor, assim, de ter um outro olhar para essas experimentações. Elas não estão dadas, existem outras coisas acontecendo. Então vá lá, experimente, veja o que é. E cada experiência, ela é única, inalienável, inaugural. Enfim, então, no caso, essa linha de fuga, ela consiste em tirar, desarranjar uma estrutura, fazer escorrer um sistema, uma forma. É como a gente falou na aula passada, desterritorializar a língua, fazer a língua gaguejar, fazer a língua traçar uma linha de fuga, uma linha vitalista, uma linha potente de produção de novas realidades. Só que essa linha de fuga, ela tem que ser vista com muito cuidado. Ela nem sempre é necessariamente uma linha que vai reforçar ou possibilitar novos modos de existência. Essa linha de fuga, eventualmente, ela pode cair numa linha de abolição ou uma linha suicidária. Eu falei um pouco na semana passada. Uma linha de abolição pode ser, por exemplo, a linha do álcool. O álcool, de fato, o álcool, como alterador de consciência, pode produzir novas percepções. Tem várias obras que foram escritas. O próprio Deleuze, ele diz que muitas das obras deles foram escritas com esse agenciamento com álcool. Só que dependendo do caso, você pode chegar num limite e isso te levar a um desdobramento,
É quando você já não funciona mais nesse sentido do trabalho. O Deleuze ele diz isso: eu parei de beber porque o trabalho estava prejudicando, ou melhor dizendo, a bebida estava prejudicando esse trabalho que era a criação de conceitos. Mas a gente pode ver essa imagem num filme belíssimo, assim, um dos meus favoritos, chamado A Sombra do Vulcão, que é uma transcriação de um livro também, que conta a história de um embaixador, se não me engano, britânico, que ele vai, acho que, para o México. E aí ele tem um problema com álcool ali, tem um desfecho, não vou falar, mas fala muito desse agenciamento com álcool, né? A Sombra do Vulcão. O álcool ou outros alteradores, a embriaguez com água, enfim, podem possibilitar outras visões, outras audições. São outras vozes, outras percepções que nos atravessam. Então essa linha de fuga, ela por si só, ela não é nem boa nem má, né? Depende muito do encaminhamento. Eu falava da linha de morte, a linha suicidária, que pode acontecer, muita gente que viu e ouviu demais e não deu conta, sei lá, Kurt Cobain, enfim, a gente tem vários processos aí dessa relação com as forças, né, com as potências, que podem levar a gente para uma linha de abolição, uma linha de morte, uma linha suicidária, ou uma linha que depois você vira, né, um farrapo, um trapo psiquiátrico, né, você fica inoperante mesmo, né, um afeto forte demais que te paralisa, sei lá, uma catatonia dentro da esquizofrenia, você paralisa, não tem muito o que fazer. Então, por quê? Porque a vida é isso, ela é grande demais, ela é grande demais para esse corpo, para o corpo de vocês, por isso que ela atravessa muito a vida dos escritores, dos filósofos, e não é pouca coisa, né? Não é por falta, é por excesso. A vida é superabundância. Enfim, tudo indo até aqui, por enquanto. Deixa eu respirar um pouco, meu diafragma está cansado. Então, assim, na Metamorfose, o Kafka ele vai tomar um movimento, né, através do Gregor Samsa, que é traçar uma linha de fuga. A gente vai ver até onde vai essa linha de fuga. E aí eu trouxe uma passagem que eu achei bem interessante, é um pouco de linha de fuga também, é um devir criança, que ele diz assim, o Gregor, né? Para se distrair, na verdade o narrador, para se distrair, adotou o hábito de se arrastar, zigue-zagueando pelas paredes e pelo forro. Imagina andar no teto. Gostava em particular de ficar pendurado no teto, era bem diferente do que ficar deitado sobre o piso. Conseguia-se respirar com mais facilidade, que já é uma outra composição, né? O corpo dele já é outro. Uma leve vibração percorria o corpo, e na distração quase feliz em que Gregor se encontrava lá, tá vendo? Não? Quase feliz. Então, nessa distração quase feliz em que Gregor se encontrava lá em cima, às vezes acontecia que, para sua própria surpresa, ele se deixava cair, estalando no chão. Então, ele ficava brincando, subia, né? Como eu disse antes, deve ser muito legal subir, né, no teto e eventualmente cair. Isso é uma linha de fuga. Ele tá vivendo, intensificando esse modo. Claro, aqui tem várias questões, ele perde inclusive a linguagem, né, habitual, quando ele fala sai um piado assustador, ninguém entende ele mais, porque é o escritor tornando-se estrangeiro dentro da própria língua, produzindo dentro desse âmago, do cerne de uma língua, de uma cultura, uma outra variação, né, um outro estado é um incorporal que vai se encarnar nesse estado de coisas, né, depois, né, a virtualidade que se atualiza. Então aqui a gente tem esse movimento, né, essa ideia de que é uma narrativa por si só muito triste, muito pesada. A gente vê essas experimentações que o próprio Kafka fazia. Por exemplo, a gente não precisa ir muito longe. Eu estava falando de alteradores de consciência, do álcool, drogas ilícitas e tal, mas a gente pode fazer experimentações com o corpo. Por exemplo, a própria insônia. A gente tem essa tendência, até porque a gente precisa dormir, precisa descansar,
tem, né, as obrigações do dia seguinte, dependendo do caso, se você não dorme, você prejudica a memória, prejudica o humor. Então a gente tem realmente essa necessidade neurológica mesmo de dormir. Só que o Kafka, ele tinha os quadros dele de insônia e ele se aproveitava disso. E se você encara as coisas sem necessariamente negá-las, fala assim, não, que vem a insônia, que vem a preguiça, né? Fazer bem aquilo que está ali acontecendo, ser muito bom até em ser, sei lá, retardatário, em ser preguiçoso, ou vivenciar a insônia e ver até onde ela vai, porque a nossa tendência é, vou tomar um remédio, vou tomar um chá, sei lá, para quem funcionar, algum tipo de chá, enfim, para tentar dormir. Mas ele experimentava a insônia, e claro que na insônia, por isso que tem esse movimento. Eu até trouxe o livro, queria mostrar para vocês o livro da Máquina Kafka, que ele fala sobre o sonho. Saindo um pouco do enquadramento aqui, eu falei que eu ia trazer o livro, que é um livro Máquina Kafka, do Guattari, e esse livro ele tem um furo aqui no meio. Ele veio com um parafuso, né? Eu tive que desenroscar e tudo para abrir o livro. E esse livro fala muito sobre o sonho, aquela discussão que a gente estava tendo. O Kafka trazia os sonhos dele nos diários, é da N-1 essa obra. Ele trazia os sonhos dele não como uma espécie de atenção flutuante, né, que tem muito na própria psicanálise. O Guattari, ele foi analisando do Lacan, então ele conhecia bem esse discurso. O Kafka também conhecia o discurso da própria psicanálise. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, a ideia da carta ao pai. Mas aqui nos sonhos, ele se valia dos sonhos para a própria escrita. O sonho era, não que ele reproduzia o sonho nem nada, mas era esse estado, esse liame aí, essa linha muito tênue entre a insônia e o sonho. Você dá aqueles cochilos assim, você não sabe direito onde você está. Não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes quando eu estou com muito sono, assim, às vezes eu não sei o que está acontecendo, eu estou falando coisas e já nem estou compreendendo o que eu estou falando. É quase uma aula, né? Enfim, de qualquer maneira, ele se vale disso, do sonho, né? Por isso que eu queria colocar. Mas tem uma questão do sonho, ou melhor, para a gente fugir um pouco dessa ideia da culpa, né, do Kafka e dessa leitura até esquizoanalítica, não, essa leitura psicanalítica. Ele diz algo sobre a psicanálise num diário dele, ele manda para o amigo dele, Max Brod, algo do tipo, que a psicanálise no primeiro momento ela encanta, ela sacia, mas logo depois você retoma aquela sede inicial. Então é como se ela não se sustentasse, digamos assim. Então ele conhecia tudo isso que estava acontecendo. O Kafka não era alheio a todo esse tipo de produção cultural, né, do plano do pensamento. Então assim, ele tinha ciência disso. Até as lamentações dele tem um pouco de humor, de desvio. É um movimento aparente, mas que na verdade outras coisas ali realmente aconteciam. Então as novelas partem desse movimento, né? As novelas são animalescas e o animal ele produz uma linha de fuga mesmo, né? Esse movimento tanto da espreita, né? A contração de um movimento, e a fuga, que às vezes pode ser também um ataque. No geral, os animais, quando eles atacam, é uma proteção, não é necessariamente ou para manutenção mesmo da espécie, para alimentação, enfim, mas é muito mais no sentido de procurar outros encaminhamentos do que necessariamente fazer por maldade, né? Matar como serial killer, não é essa questão. Então, as novelas têm esse movimento, só que elas acabam uma espécie de essa linha de fuga, ela não se sustenta, ela precisa de outras relações que a gente vai encontrar, no caso, nos romances. Aqui, por exemplo, a gente tem uma novela que ela é uma espécie de... Ela tem um fim. Das novelas do Kafka, a Metamorfose ela talvez seja a mais fechadinha, né? Tanto que tem um desfecho, tem todo um procedimento ali que é quando o desejo ele está desinvestido. É um movimento de reedipianização do desejo. Desculpa, eu vou ter que dar spoilers.
Inevitavelmente, não tem como. Porque assim, tem uma passagem da Metamorfose, ainda só para fechar a questão da novela, que o Kafka ele vai mostrar assim: o quarto do Gregor ele começa a ser esvaziado, e nesse quarto, que é o nosso lugar mais íntimo, tinha um retrato, uma foto de uma mulher com uma fugiu o termo agora, com aquilo que a gente coloca no pescoço, não, é tipo uma pele de um animal assim para aquecer, né? É charco, enfim. E aí ele vê essa imagem e ele sobe pela parede, ele gruda, né? Ele coloca inclusive o ventre, etc. ali, né? Tem toda uma questão libidinal ali também, ele quer manter aquilo. E aí aqui a gente tem uma leitura, é como se é o retorno do recalcado, né? Ele se reedipianiza quando ele vai procurar essa imagem, essa fotografia, essa foto que eu chamei antes, que é esse desejo já bloqueado, para tentar manter alguma coisa. Tipo assim, como toda a ideia do filho pródigo, né? Quer retomar aquilo que tinha antes, o arrependimento, né? O problema do arrependimento é um duplo problema aqui, mas enfim, eu não vou entrar, senão a gente vai fugir muito. Mas assim, aqui ele antes disso ele está num movimento muito interessante, que é quando ele ouve a irmã dele tocando, e aí ele sai do quarto e tal. É uma outra viagem aqui, a viagem esquizo, é o desejo que se reergue, é um desejo afirmativo, não é um desejo enquanto falta, enquanto lacuna, é um desejo enquanto produção mesmo, né, que nada lhe falta. E aí ele tem essas experimentações e tal, mas quando chega nesse momento que estão esvaziando o quarto dele, ele se prende a essa imagem. E aí logo depois o pai dele joga uma maçã nas costas e fica incrustada. E depois ele morre. Desculpa, gente, mas enfim. Mas o que interessa pra gente aqui, vale a pena ler o livro, por favor. Não é por isso que vocês não vão ler, porque o livro, essa forma de expressão, né, que é interessante. É isso que dá o procedimento, a expressão. Só que a maçã, ela tem uma conotação. A gente não tem ao certo, se você vai, por exemplo, lá para Gênesis, não diz exatamente maçã. O fruto proibido é a maçã. Mas acabou que virou sendo. Todo mundo fala da maçã, morder a maçã, tal, tem várias representações. Então a maçã seria esse fruto proibido, né? O que é a maçã aqui? Essa culpa. O que é a culpa? É aquilo que morde as almas fracas. A culpa é aquilo que é estabelecido dentro de uma relação de julgamento, de acusação, que vem de fora e da qual a gente acaba aceitando. É quando a gente também interioriza as nossas pulsões, a gente não consegue afirmar o nosso desejo mesmo, quando algo me envergonha ou me faz sentir culpado. Então a maçã tem muito desse movimento, coisa que não vai acontecer já no processo. No processo ele come a maçã, então é outra coisa, ele está afirmando um outro tipo de desejo. Mas aqui a gente tem todo esse movimento mesmo de reedipianização do desejo, quando o pai, né, aquele que acusa, a instância repressora, né, o super-eu, o super-ego, intervém ali e leva à morte, né? Essa palavra de ordem que é uma sentença de morte também. Em outras obras do Kafka tem muito essa relação, né, do que o pai diz, dessa condenação, dessa sentença à morte através da palavra, né? A palavra é como a gente pode dizer assim: uma palavra mal dita se torna maldita. São duas coisas aqui, né? Maldita ou bendita se torna maldita. Então, dependendo daquilo que você faz, é aquilo que a gente chamava, né, de uma palavra de ordem, né, de uma sentença, de uma condenação. Então, esse movimento que o Kafka faz, né, é essa perfeição mortuária da novela que chega nisso, né? Ela não se desenvolve, né? Ela termina por si só. Então, no Kafka a gente tem muitos trabalhos que eles têm esse desfecho, mas tem obras que perduram e elas vão virar os romances inacabados, que fazem parte, porque foram obras que foram publicadas pós-morte, digamos assim, são obras póstumas,
que não foram da anuência do Kafka, ele não queria, né? A gente falou sobre o testamento dele, e os 3 romances mais famosos são O Processo, O Castelo e América. A gente vai retomar um pouco essa ideia na semana que vem, né, de como o Kafka consegue antecipar grandes problemas, grandes situações da história da humanidade. A gente vai ver isso depois. Mas no caso do romance, ele vai para um outro encaminhamento que não tem nada a ver mais com a linha de fuga por si só. Eu só queria dizer uma coisa, não é que isso não é segmentarizado, não é que não tenha, por exemplo, um medo na novela, como essa prudência de não se aproximar de coisas, ou que não haja um devir animal num romance, mas isso é muito secundário. A questão do romance é um outro lugar que ele quer chegar. O romance ele trabalha com agenciamentos. A gente falou na aula passada sobre os agenciamentos. A gente tem o agenciamento coletivo de enunciação, que tem a ver com as transformações incorporais, então é do plano do enunciado, da linguagem, mas que não tem corpo, que não tem, ou melhor dizendo, não tem essa materialidade, não é um objeto físico, um objeto técnico, não é um estado de coisas, não tem a ver com a mistura dos corpos, as paixões, as ações, os encontros que podem aumentar ou diminuir a potência, não é nada disso. Ela é muito mais do plano, digamos assim, imaterial, né? Uma palavra de ordem, um comando, enfim, que pode alterar um estado de coisas. Essa seria, e a gente falou bastante sobre isso na semana passada, o agenciamento coletivo de enunciação. Mas os romances também trabalham com agenciamentos maquínicos, que correspondem a esses componentes, a essas heterogeneidades que vão coabitando, né? Então, por exemplo, quando ele vai falar de máquina ou maquínico, não tem nada a ver com a ideia de mecânico ou mecanicismo. O Deleuze e o Guattari vão dizer isso, eles estão colocando isso nessa obra também, vai dizer assim: há máquinas em todos os lugares, tudo é máquina. O peito da mãe que produz leite, a boca do bebê, o meu corpo que se agencia com a água, com o smartphone, são máquinas se conectando com máquinas, né? Ele vai dizer, não no sentido mecanicista, mas a máquina enquanto essa função de corte e fluxo, de conexão e desconexão. A gente o tempo inteiro está se relacionando com o mundo, né? Relações mais duradouras ou não, mas a gente está se conectando e desconectando com frequência, se vinculando, se desvinculando, estabelecendo fios. É isso que faz, né? Por exemplo, o celibatário, né? Ele vai criando fios, né? O mundo é a vida e o mundo é uma grande tessitura, né? De produzir essas relações com outras coisas, com outras ideias, com animais, com pensamentos, com pessoas, enfim, é muito amplo. Então, a máquina, ela sempre é uma máquina conectada a outras máquinas. Então, como eu disse antes, existem máquinas técnicas, só que essas máquinas técnicas estão associadas a outras coisas. Existem máquinas sociais, máquinas teóricas, máquinas estéticas, máquinas ecológicas. Existe uma série de relações entre essas máquinas. Se você vai pensar o mecânico ele tem uma relação com a máquina, mas ele também é uma máquina, ele é uma engrenagem no campo social. Como se você entra, sei lá, numa escola, você tem várias máquinas, sejam elas expressivas ou elas em conteúdo. Por exemplo, você tem o currículo, você tem o PPC, isso é um ato falho. Você tem o plano de aula, enfim, documentos produzidos. Você tem o professor, você tem a arquitetura escolar, você tem o coordenador, por aí vai. Então, tudo isso são engrenagens, todas elas são engrenagens dessa máquina. Então, o campo social ele é feito de várias máquinas, são máquinas se conectando, desconectando, né?
Nós somos como uma espécie de bricolé, a gente vai fazendo uma espécie de gambiarra, vai conectando as coisas, e aqui tem o próprio movimento dessa máquina que é conectar coisas também que nem sempre são conectadas, né? Desconectar também aquilo que sempre veio junto. Todo esse movimento faz parte dessa nossa condição, né, enquanto máquina. E o Kafka, né, a ideia de, né, máquina Kafka, por exemplo, tem a ver com isso também, né? A máquina barco, a máquina castelo, a máquina quarto, são várias engrenagens que compõem essa máquina, que eu volto a dizer, são elementos. A máquina aqui ela é muito mais ampla do que a ideia de estrutura, de sistema, né? Ela é muito mais complexa, e as máquinas estão em relações com outras máquinas. O tempo inteiro a gente está se conectando com outras coisas. Nesse sentido, ele até, inclusive, essa ideia vai colocar em xeque essa dicotomia entre, por exemplo, natureza e cultura, ou natureza e sociedade. Quando você diz que, por exemplo, sei lá, o inconsciente é uma fábrica, porque ele produz, ele não é mais um teatro de piano que tem toda uma representação, os papéis pré-estabelecidos, mas é uma produção, é uma usina, é uma fábrica. Então já é um outro viés, né? Pensar as máquinas enquanto aquilo que produz, né? E produz o quê? Porque é atravessado pelo desejo. Pode falar. Se a gente for pensar o inconsciente como uma máquina, a gente vai fugir daquela noção de que ele é imaterial, né? Porque ele vai estar produzindo algo e ele vai estar materializando algo. Perfeito. Então, na verdade, ele não é imaterial. Sim. Perfeito. Tanto que tem um outro termo que vai fazer sentido agora, que é a ideia de máquina desejante, que é quando esses autores eles colocam o desejo na infraestrutura. Então o desejo é imanente até o próprio processo de produção, né? Nesse sentido, o desejo ele produz, o desejo ele registra e a gente consome também, né? O desejo é a máquina desejante, a máquina de registro, a gente vai registrando as coisas, memória, etc. E a gente consome aquilo também que é produzido. A ideia de consumir qualquer coisa. Então o desejo ele realmente tem esse duplo viés, né? Tanto na máquina, a gente fala, né? O agenciamento maquínico dos corpos ou do desejo e o agenciamento coletivo de enunciação. Quando alguém quer tomar a palavra para buscar privilégio para ela. Então isso daqui é o desejo, ele circula em todo o campo social, em todo o tecido social o desejo ele está aparecendo. Então essa ideia de máquina tem a ver com isso, né? Com essa ideia de que o desejo enquanto máquina é produção, né? Tudo é produção. Só que assim, aí a gente tem os agenciamentos. Os agenciamentos, assim, a gente tem as máquinas, mas o agenciamento é aquilo que intervém nas máquinas, é aquilo que pode modificar. Como eu falei desses agenciamentos, o agenciamento maquínico dos corpos ou do desejo, o agenciamento coletivo de enunciação, ele pode aparecer de maneira muito distinta na obra do Kafka. Eu disse, em alguns momentos como cabeça erguida e também como som ou música, ou como cabeça baixa e fotorretrato. Ele vai se modificando, os agenciamentos eles vão se constituindo, eles têm essa característica de um elemento heterogêneo, de zonas de vizinhança que vão articulando coisas das mais diversas. Então um agenciamento ele carrega consigo vários elementos gnoseológicos referentes ao conhecimento, ecológicos, técnicos, enunciativos, enfim, econômicos, políticos, sociais, culturais, são vários elementos num próprio agenciamento. Então, e aqui a gente tem esse duplo viés que é tanto do ponto de vista dos corpos quanto do ponto de vista dos enunciados, né? Da enunciação. Então, nos romances, a gente vai perceber o que o Kafka fez, muito mais do que uma crítica, é trazer à tona uma espécie de eros burocrático, eros político, eros jurídico, que até então não tinha sido perceptível. É como se a máquina de escrita, a máquina literária, essa máquina de expressão, ela adiantasse o relógio da história, que é o tema da aula que vem, né? O Kafka ele consegue antever nas obras dele o fascismo,
o fascismo aqui, né, alemão, italiano, enfim, nazifascismo, a burocracia da ex-União Soviética através do stalinismo e o americanismo, com essa ideia de uma tecnocracia, de um imperialismo estadunidense, né? Enfim, ele apresenta essas três potências diabólicas do porvir, que é o tema da aula da semana que vem. Então, ao trazer esses elementos, né, um eros que atravessa, é como se esse tecido social desejasse esses tipos de procedimento. As pessoas desejam poder, né? O poder enche os olhos, muita gente quer o poder, e às vezes inclusive o oprimido quer ser opressor, né? Diria já o Paulo Freire, às vezes acontece, mas o poder ele é disputado com muita frequência, né? no campo social. E a gente pode pensar em uma outra coisa que não tem nada a ver com poder, né? Que é a literatura, é uma potência, a potência de produzir outras coisas que independem da representação, do reconhecimento, das posses, dos bens materiais, etc, etc. É um outro investimento, que é explorado. Então, essa ideia do Kafka, assim, dos romances, através desses agenciamentos maquínicos, dessas máquinas e desses agenciamentos que são muito fluidos e que mudam com o tempo, eles não são os mesmos. Eu disse na aula passada, a gente tinha uma ideia de um lugar, por exemplo, para o louco, né, que era, sei lá, num grande hospital, sem nenhuma distinção, e depois a gente teve o hospital psiquiátrico. Os enunciados vão se modificando, os agenciamentos vão se modificando, os conteúdos vão se modificando também. E o mesmo conteúdo ele é tratado de maneira diferente. Então, assim, qual é o propósito, digamos assim, dos romances, né, através dos agenciamentos? É produzir uma desmontagem no plano da representação social. E aí, quando eu digo representação social, eu digo aquilo que consiste em estruturas, como você entende uma sociedade, uma estrutura, um grupo, uma organização ou uma instituição, como você entende os indivíduos também, né, a partir do princípio, né, do modo da identidade ou do pertencimento. Você tem essas formas prontas, já conjugadas dentro do campo social. O que esses romances vão fazer considerando tanto esse agenciamento maquínico, que tem a ver com agenciamento social e que não pode ser independente de um agenciamento coletivo de enunciação, então está tudo próximo. Ele vai tentar desmontar, superar alguns paradigmas, alguns modelos, padrões, e também tentar se desvencilhar da culpa, mostrando que o campo social ele é muito mais complexo do que parece. E aí tem uma certa distinção, que eu fiz até no chat da primeira aula, que é sobre o investimento de interesse e um investimento libidinal. O que seria investimento de interesse? Para usar outros termos, que eu já expliquei isso. É quando alguém, do ponto de vista oficial, do campo representacional, se coloca numa posição, sei lá, se considera revolucionário. Esse é um investimento de interesse. Eu sou de um partido assim, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou de um grupo assim e tal, eu me considero um revolucionário. Esse é um investimento de interesse. É aquilo que, das máscaras, aquilo que a gente reproduz no campo social. Só que, concomitantemente, de maneira contígua, nós somos atravessados por interesses libidinais. Então, o interesse libidinal, por vezes, ele pode não coadunar com esse investimento de interesse, né? O investimento libidinal ele pode ser, por exemplo, essa pessoa que se dizia revolucionária, ela pode ser extremamente reacionária em outras condições e vice-versa. Eu usei outros termos na aula passada para falar sobre isso, mas às vezes você se acha, às vezes até muito conservador, às vezes isso é mais difícil e por vez ou outra você tem uma linha de fuga que escapa, né? Uma espécie de traição que, como eu disse, né? Na literatura, a gente tem alguns casos que pessoas que, do ponto de vista do plano privado, elas são muito conservadoras, mas quando você vai para a arte dessas pessoas, elas têm uma escrita, uma produção vitalista, libertária, como se você realmente, né, fosse
mais de um, né? É uma multiplicidade. Então a ideia de desmontar é de trazer novas nuances que não estavam previstas. É por isso que o próprio Guattari ele vai dizer, né, nessa obra mesmo, que o Kafka, que é o autor predileto dele, o Kafka era um esquizoanalista, né? E tem uma tarefa destrutiva da esquizoanálise, que é uma teoria clínica do desejo libertário, que é fugir, se desvencilhar da culpa, né? E aqui tem uma forte influência nietzschiana, porque a culpa é aquilo que aprisiona, é pela culpa que a gente é controlado, é pela culpa que a gente tem o nosso desejo desvitalizado, tem a nossa potência diminuída pela ideia da culpa. E a culpa, ela aparece de várias formas. A gente tem a culpa mesmo, a culpabilização, como esse tribunal mesmo social, que pode ser visto como cancelamento, etc. E ele é muito cruel. Talvez às vezes ele seja pior do que o próprio processo jurídico, né, que a gente vai ver na semana que vem mais. Eu vou me aprofundar mais nos romances semana que vem. Porque o julgamento social ele pode literalmente levar à morte, por vários motivos. Eu vou trazer um exemplo aqui que foi real mesmo, e ele é extremo, é uma situação limite. Há muitos anos atrás, acho que isso foi lá em São Paulo mesmo, começaram a divulgar a foto de uma mulher, um retrato falado de uma mulher que era acusada de fazer, não sei, de magia negra, utilizar crianças para rituais satânicos, né? Coisa do tipo, né? Essa é a narrativa. E esse retrato foi espalhado por aí pelos grupos e tal. E aí existia uma mulher num determinado bairro, acho que talvez no mesmo bairro, que tinha um transtorno de personalidade, não sei se era ou se ela tinha algum quadro psicótico, não sei, uma esquizofrenia. Enfim, ela morava nesse bairro, ela tinha características muito semelhantes com esse retrato falado, e ela foi capturada. Tem vídeo na internet, ela é arrastada, a sociedade, né, faz esse linchamento mesmo, arrastam ela, e ela está totalmente transtornada, porque ela acho que não tinha tomado as medicações. Ela é arrastada, o vídeo não mostra isso, mas deve ter no YouTube, e ela entra em óbito, ela morre mesmo, né? Só que ela não tinha nada a ver com isso. Então, às vezes o julgamento social ele pode levar à morte mesmo, né, de várias formas. Então, o que o Kafka trabalha o tempo inteiro é essa ideia, né, de ser um nômade, de ser um celibatário, ou seja, de por vezes pensar sozinho, né, ser solitário, celibatário, não quer dizer que você está desvinculado do coletivo e do social. Às vezes um artista que está lá no seu quarto, como o Kafka, um escritor, né, que escreve no seu quarto, ele está mais conectado com o mundo, percebendo muito mais as forças do que quem está nas baladas, nas festas e por aí vai. Então, o romance ele tem essa característica de trazer outras coisas, por exemplo, K, né, que aparece tanto Joseph K como K, o topógrafo no castelo. Eles enlouquecem a máquina, eles desestabilizam a máquina, eles fazem essa máquina eles desmontam, desparafusam algumas engrenagens dessa máquina. Ele mesmo sendo engrenagem, né, ele participa disso. E aí, só para não perder a passagem, né, eu queria só ler o início do processo, que tem muito a ver com essa ideia da culpabilização também que aparece, tanto na carta quanto na novela, como no processo, que é essa tarefa negativa de não aderir, não introjetar essa culpa. Alguém devia ter caluniado Joseph K, pois sem que ele tivesse feito qualquer mal, foi detido certa manhã. A cozinheira da senhora Grubach, eu acho que assim pronuncia, sua hospedeira, que todos os dias às 8 horas lhe fazia o desjejum, não se apresentou no quarto de K nesta manhã. Então tem toda essa ideia. Isso daqui foi uma calúnia. Será que pregaram uma peça contra o K?
né? E é engraçado que tem uma questão aqui, tanto na metamorfose quanto no processo, que o início da obra, todas elas começam no quarto. O quarto é aquilo que a gente tem de mais íntimo, né? Tanto no processo quanto na metamorfose. E é ali que o poder entra. Então o Kafka ele conseguiu antever, inclusive uma discussão muito interessante na filosofia política, que é essa passagem de uma sociedade disciplinar para uma sociedade do controle. Isso está muito no Foucault. Ou uma sociedade disciplinar para uma biopolítica. O Kafka ele consegue antever muita coisa que estava acontecendo, como a gente é controlado em espaço aberto ou dentro de casa, assim, dentro do lugar mais íntimo, porque a gente vê o controle na fábrica, na escola, no convento, na prisão, mas dentro de casa também é como se essas teias, esse poder difuso, esse poder ubíquo, ele fosse entrando nos mais diversos espaços, né? É o poder capilar, né? Difuso, que vai nos acometendo, que é a ideia do poder horizontal mesmo, né? Que, dentro da microfísica do poder. Então, o Kafka, ele de alguma forma nos romances, ele vai trazendo essas desestabilizações, e ele tem alguns conectores que atravessam a obra dele. Tem nas novelas também, mas principalmente nos romances. Por exemplo, ele vai identificar 3 grupos, que são mulheres, as jovens mulheres. Ele vai falar das irmãs, ele vai falar sobre as empregadas e sobre as prostitutas ou as putas, né? Dependendo da tradução. O que ele quer dizer com isso? É que essas jovens mulheres, por exemplo, as irmãs, elas conseguem, a partir de uma veleidade, que é um sentimento hesitante, um capricho, algo muito contingente, elas conseguem fazer essa máquina familiar, as irmãs, fugir. Quando a irmã de cá começa a tocar, é uma outra relação ali. Ele vai dizer que as mulheres têm essa capacidade de produzir fazer essa máquina, ela descarrilhar, né? Acelerar o processo de desterritorialização. E as irmãs têm essa função de fazer fugir a família. Ele vai dizer, e nas obras dele aparece isso, né? Que as mulheres são como a justiça, elas não têm princípios. E aí, por isso que tem muitas cenas de sexo, né? Essa ideia da erotização, da sensualização em vários momentos, e esse sexo muito voltado para o lado animalesco, assim, né? De subir no pescoço como se quer saciar a sede, né? Tem essas imagens que aparecem. E aí, voltando, tem as irmãs que fazem esse modelo familiar descarrilhar, sair, muito embora nem sempre isso se mantenha. Quando o Gregor Samsa ele se prende à foto lá da mulher com a pele, né, no pescoço, ele volta, ele se redipianiza, como eu falei. Mas tem outras situações que elas podem produzir, quando ela está tocando, podem produzir outras possibilidades que não estavam no horizonte. Então, dentro da família, nessa visão mesmo de uma família burguesa, patriarcal, tem muita atenção geralmente para a criança e o homem, né? O homem da casa, o menino que vai ter que ser próspero como pai. As mulheres, elas têm todo um contexto aqui no caso da obra, que elas têm que servir, etc. Mas existe algo frouxo que dá a possibilidade de experimentar coisas novas, porque no caso do menino, o caixeiro viajante, ou seja lá quem for, existe muito essa cobrança, você tem que ser alguém, tem que se preparar. As mulheres, num certo momento, nas obras do Kafka dá para perceber isso, elas têm tem algo de flexível ali, que elas podem, mesmo nesse cenário muito fechado, experimentar outras coisas. A arte, por exemplo, quando ela toca, é um outro elemento, é uma outra atmosfera que entra na obra. A gente tem também as empregadas. No processo, por exemplo, é uma lavadeira que vai levar o Joseph K. para o tribunal, porque ele nunca consegue chegar, né? Essa ideia também da burocracia, ele nunca consegue, e é uma lavadeira, ou seja, a periferia que vai levar ele para esse centro de poder, né? Então, como se esse poder, houvesse algo nele de transversal, que você pudesse acessar alguns lugares, e é a mulher, no caso aqui, a empregada, que vai fazer essa espécie de passagem,
Então as mulheres, elas são como se fossem guardiãs da passagem, elas que são as conectoras que ajudam, por exemplo, o Joseph K. a entrar em outros lugares, né? E a gente tem por fim no caso da empregada, ela vai fazer fugir, digamos assim, ela vai desmontar essa máquina burocrática. Então ela consegue, é como se você entrasse, isso tem muito do sonho, você de uma porta de uma lavanderia, você de repente está no meio do tribunal, você entra na sala do tribunal, é como se esse poder ele fosse muito mais difuso, muito mais complexo, implexo do que parece. Então é pela periferia, é resistência, é o poder também enquanto resistência. Então elas dão essa possibilidade. E por fim a prostituta, porque ela atravessa tanto essa máquina burocrática, conjugal e familiar, ela atravessa isso tudo. Então tem muitas cenas também que as prostitutas vão ser essas guardiãs da passagem, vão ser essas conectoras para outras possibilidades dentro dessa máquina, né? Então é uma desmontagem dessa máquina que estava reificada, mecanizada inclusive. Tem um pouco também da arte, tem algo de artístico, Titorelli, também ainda no processo, que também produzem essa conexão também, que é muito celibatária, que está espalhada, são múltiplos conectores, né? Talvez seja muito mais extremo com os artistas e com as crianças até do que com as mulheres, mas a mulher aqui, não sei se isso foi bem pensado, mas a mulher, ou devir mulher, seria o primeiro devir, né? Talvez por isso também que tem essa passagem através das mulheres, para você romper com a forma homem, etc., você começaria pela mulher, né? Como essa terra que é fecunda, né? Segundo Nietzsche, e aqui no sentido também, sentido mais amplo da palavra. Então, assim, os romances, eles vão mostrar para a gente que aquilo que a gente entendia de um processo talvez seja outra coisa. Aquilo que a gente entendia que era o castelo talvez seja outra coisa. E a gente vai falar sobre a questão da lei, né, de como a gente sustenta a lei na próxima aula. Mas o topógrafo lá que tenta entrar no castelo, ele nunca consegue, é muito difícil conversar com as pessoas que têm mais poder e tal. Mas o que a gente vai percebendo ao longo da obra é que talvez o castelo ele não seja bem um castelo, ele seja, sei lá, um cortiço, um agregado de casebres, etc. Ou seja, a gente superestima muita coisa, a gente superestima inclusive os poderes, etc. Por isso que o tempo inteiro a gente é controlado, o nosso desejo ele é controlado, redirecionado, porque em uma certa medida o poder que quer dominar ele é frágil, então ele precisa sempre tentar bloquear, fazer dividir para dominar, ou agregar também para eliminar as diferenças. São formas de controle e de dominação que atravessam todos os sócios, né, todo o campo social. E aqui no caso o que o Kafka acaba fazendo em uma grande medida é mostrar aquilo que a gente não estava vendo. Ele vai desmontando, desparafusando a máquina e outras coisas vão aparecendo ali. E é engraçado que tem um diário daquele jovem poeta, Yanok, eu acho que assim pronuncia, que o Kafka ele acaba assumindo essa posição assim como se fosse um mentor desse preceptor aí, que é esse jovem poeta. E tem um determinado momento que esse jovem poeta pergunta para o Kafka algo do tipo, está aqui até na parte de trás do livro. Ele pergunta assim para o Kafka se nós vivemos hoje num mundo destruído, né? Ao que Kafka responde: não vivemos num mundo destruído, vivemos num mundo transtornado. Tudo racha e estala como no equipamento de um veleiro destroçado. A máquina Kafka é aquela que dá ouvidos, né, a esses ruídos, a esses sons, a esses estalos, a esses gritos que a gente não consegue ouvir. E essa limitação dessa nossa percepção, ela é intencional e voluntária, porque é como se fosse tirado da gente essa possibilidade de imaginar, de produzir, de inventar novos modos, novas maneiras de habitar, novas maneiras de
de desejar, de memorar, de imaginar, de sentir, de perceber, de um modo que vai de encontro ao que já está estabelecido, né? As maneiras corriqueiras, né? Atender a demanda, ter sucesso na vida, responder, desejar o desejo do outro, ser amado. Então há uma máquina que produz, é uma máquina já, né, reterritorializada, né, que comatou os fluxos, né, que bloqueou determinados fluxos e redirecionou para aquilo que é de interesse do capital, de uma máquina inclusive capitalística, e deixa de lado aquilo que envolve outras nuances, né, outras possibilidades, outros caminhos, outras veredas, outras zonas de passagem que só podem ser sentidas nesse movimento de experimentação, né, de se colocar em experimentação para ver e ouvir coisas inéditas, inaugurais. Tá. Alguma pergunta, algum comentário? Deixa eu ver se eu posso organizar isso de outra maneira, dependendo do que vocês têm a falar. Eu tenho uma dúvida. Você falou mais no começo da aula sobre a diferença do incesto esquizo e o incesto ético. Você poderia Claro. Então, assim, nesse exemplo, quando o Gregor Samsa, ele tem a história, ele antes de acordar como um inseto monstruoso, ele fez um recorte, não sei, alguma coisa do tipo, ele fez essa fotografia, essa imagem, né, dessa fotografia que é dessa mulher com tipo um cachecol, alguma coisa no pescoço. Aquele exemplo que eu dei, quando a irmã dele está tocando, ele se direciona para a irmã aqui não é um substituto da mãe. Aí é porque tem um desdobramento já numa outra obra do Antiédipo, que eles vão inclusive fazer uso da etnografia, da etologia, para pensar que em muitas tribos não tem Édipo, é outra relação ali. Mesmo que tenha relações, né, entre parentes, mas não é essa relação tradicional, clássica de Piana. Então ele vai chamar desse desejo que desvia, e que a ideia do esquizo é aquele que divide, mas que desvia também, é que ele não vai estar reproduzindo esse padrão de procurar essa mulher, que era uma mulher mais velha, nesse retrato, que poderia representar a mãe, substituir a mãe. Por outro lado, ele vai de maneira insaciável atrás desse fluxo que tem muito a ver com essa forma de expressão que é a música, o som, na verdade essa matéria não formalizada que atravessa ele é tocado e ele vai em direção à irmã. Então eles têm uma relação ali que não é edipiana, é a relação entre irmãos que esses autores vão chamar de uma relação esquizo. Já quando ele vai para o quadro, ele se pendura, né, se prega na parede a esse quadro para não deixar ninguém esvaziar o quarto totalmente, aqui ele já está reproduzindo, reedipianizando o desejo dele já era outro desejo ali, era um desejo que desvia, que produz outras possibilidades, né? A ideia do esquizo aqui não é nem tanto no sentido de um transtorno ou de um sofrimento psíquico, de uma psicose, é um modo de vida, tanto que eles vão distinguir o esquizo do campo do pensamento, com vários filósofos, Nietzsche, Antonin Artaud, vários poetas, Hölderlin, enfim, tem muita gente, e o esquizo do campo social, ou esse farrapo psiquiátrico, que é alguém que por algum motivo teve o desejo bloqueado e essa pessoa caiu nesse quadro, tem vários elementos, inclusive genéticos também, mas ela caiu nesse quadro de bloqueio mesmo, né? de uma outra relação com o mundo, né? Tanto que até no Antiédipo eles vão falar sobre o passeio do esquizo, que é muito melhor do que o analista deitado no divã, e é um dos textos mais bonitos da filosofia. Qualquer coisa depois eu posso trazer, eu tento colocar na aula, quando for na aula à noite, agora à noite eu posso colocar, que é uma outra relação com o mundo, é um corpo-máquina, é um corpo que se conecta com milhões de coisas e sei lá, com a clorofila, com a fotossíntese, outras relações com a luz, enfim, é uma intensificação desse desejo que não é um desejo já da representação, um desejo
já, digamos assim, territorializado, que é o que eles vão chamar de um desejo edipiano, né? Um desejo mais restrito a essa triangulação familiar, né? Papai, mamãe e eu. Ele propõe uma outra lógica, é um outro tipo de desejo, que é desviante, né? Essa ideia do desvio é muito bonita, que está em toda a filosofia, desde os, sei lá, dos epicuristas. Lucrécio fala do clinamen, que é quando o átomo ele faz um desvio para inclusive corroborar para a vida mesmo, né? Se todos os átomos caíssem de maneira reta, você não teria os encontros, as composições. Então é necessário o desvio faz parte dessa condição da vida muito flexível também, né? Não só de uma evolução adaptativa, mas de uma evolução criadora também. Já é um outro viés, né? Para a gente não ficar restrito a essa ideia evolucionista clássica, né? Um outro elemento aí que atravessa. Ajudou? Mas acho que eu vou ver se eu lembro de colocar esse texto. Ele é muito poético, na verdade, mas ele enuncia muito, que está lá no início do Antiédipo. Essa ideia do passeio do esquizo. O passeio do esquizo tem a ver com Lenz. Deixa eu ver. Tá, algum comentário, alguma pergunta? Vamos fazer. Temos ainda uns 15 minutinhos, mais ou menos. Alguma coisa que chamou a atenção, alguma relação que vocês fizeram com essa discussão? Ficou claro? Deu para acompanhar ou ficou muito vago? Às vezes o pensamento faz com que a gente fique um pouco abstrato, mas a ideia é a gente tentar ser o mais didático possível. E aí vocês podem me ajudar também para fazer pergunta e tal. Leia, viu? A Metamorfose ainda, né? Só não é porque eu dei spoiler não, que é bem legal. É porque assim, a literatura, principalmente no século XX, isso ficou notório, assim, se valorizou muito a própria forma de expressão, é o próprio estilo. Porque os livros eles têm assuntos. Você vai ler um livro, sei lá, O Sofrimento do Jovem Werther, vai falar sobre o amor impossível, o suicídio, do Goethe, por exemplo. Os livros eles têm os conteúdos, têm os temas, mas também tem a maneira que esse escritor ele desdobrou isso através dessa forma de expressão, né? Da maneira como ele conjugou as palavras, né? A estrutura sintática, morfológica, semântica e por aí vai. Tem um estilo, né? E isso é interessante. No caso da literatura maior, ela parte muito de uma forma de conteúdo para depois procurar uma forma de expressão. Já é o contrário. É como se você tivesse um estado de coisas, algo que aconteceu, e você colasse um rótulo naquilo. É como se você estipulasse uma definição para uma coisa que pode ter outros tipos de encaminhamentos, outros tipos de leitura. Então, é uma captura. Você captura algo que está acontecendo e delimita, né? Dá um nome, dá um fim, dá uma finalidade. Não, isso é para isso. E quando você desmonta, tira do contexto, sei lá, lembro do Duchamp que tira lá, né, o mictório e coloca no estúdio, pega uma roda de bicicleta e coloca pendurada, enfim, né, não vai servir como uma roda de bicicleta. Você traz outras combinações, outras composições, que é isso que faz o agenciamento. O agenciamento ele cria novas composições. Então, no caso de uma língua menor, a expressão que dá o procedimento. Você parte dessa lógica mesmo, né, da linguagem para depois ir chegando nas coisas. Claro, isso se mistura muito, mas é um outro tipo de encaminhamento, muito mais aberto, né, para a gente repensar as coisas. Daí por isso que eu falei muito da experimentação, de ir lá e ver o que acontece, de ir colocando coisas no saco, como se a vida fosse colocar coisas e se desfazer de coisas que podem servir para uma nova ótica existencial, né? Ser eficaz na arte de polir lentes, isso é importante também, ou ter uma coleção de óculos diferentes só para a gente ver o mundo de outras maneiras, com outras cores, né? É importante. O livro é isso também, o livro mostrar para a gente outras
outras percepções, outras sensações, produzir novos blocos de sensação e novos blocos de percepção. Para aquilo que não tem nome, né? Eu estou insistindo nisso, porque às vezes não tem nome, mas é real, a gente está sentindo, né? Por que não afirmar isso, né? E aí, inclusive, as coisas difíceis, as coisas ruins, né? Fazer um bom uso até das coisas ruins também, né? Tudo isso é matéria de criação mesmo, porque quando ele diz, né, uma quase alegria assim, de subir no teto, o Gregor Samsa, é que não é uma romantização da vida, é tudo perfeito, é tudo bonito e etc. Mas é um modo de você se aproveitar daquilo que está acontecendo e crescer, né? E aprender com o que está posto. Mas aqui em especial, a riqueza do Kafka é porque ele não se coloca nessa posição de uma antípoda da crítica. Por exemplo, numa tradição crítica, você tem algo do tipo, mas por que o Kafka não denunciou isso ou não fez aquilo? Ou alguém, um herói na obra dele que tem uma posição totalmente idealizada. No Kafka vai acontecer outra coisa. A gente vai ver em alguns momentos que o topógrafo no castelo, às vezes ele faz uso do poder. O Joseph K, quando está com o juiz, ele também entra na mesma vibe. Tem uma série de mudanças ali. Ele é meio como o Zelig do Woody Allen, tem essa leitura também. Mas assim, o que eu quero dizer é que ele não se coloca nessa posição do outro lado. O inimigo que quer oprimir e eu que sou liberto de uma relação. Ele o tempo inteiro vai dizer que a gente, dentro de um processo, de uma estrutura, de uma dinâmica social, a gente pode por vezes recair, ser um pouco mais repressor. A gente pode ter também os momentos de vagar e de se espalhar, de ter essa força centrífuga, né, de sair um pouco desse centro de identidade de poder. Tudo pode atravessar a gente, coisa que uma crítica não dá conta, porque a crítica é aquela, preciso me libertar de, e não se libertar para, porque, volto a dizer, no geral e na real, a gente pode até ter inimigos, pessoas que vão tentar constranger a gente, que vão tentar obliterar o nosso desejo, mas às vezes nós somos o nosso próprio impasse também. Às vezes inconscientemente a gente está desejando oprimir o outro, ou desejando que o outro não viva a sua vida da maneira que quer. Enfim, tem uma série de situações. Então, nesse caso, ele se coloca, é uma coragem, a coragem da verdade aqui é você se colocar na relação. Não é você dizer assim, está todo mundo errado, eu sou denuncista e eu não tenho nada a ver com isso. Não, ele se coloca. Então, o tempo inteiro ele está dizendo que qualquer pessoa pode aderir ao poder, à repressão, e a gente tem que tomar cuidado. Então, a grande questão da filosofia talvez nem seja saber quem nós somos, mas é de se tornar uma outra coisa. Então, um processo também de desconstrução. Enfim, e tem todas essas estruturas, a gente tem a sociedade, né? Seja o racismo estrutural, o machismo estrutural, e enfim, várias outras imagens assim. É um movimento também de você perceber se você está reproduzindo, coadunando, sendo cúmplice ou não dessas dinâmicas de poder, porque o poder seduz demais. São poucas as pessoas que não são tocadas pelo poder. E aquilo que a gente consegue ver quando esses grupos majoritários, né, um homem branco que quer ser o dono da empresa, isso é muito claro, mas quando o Paulo Freire vai dizer que também, junto com isso, que às vezes o opressor ele quer ser, o oprimido, perdão, quer ser o opressor, a gente mostra aqui já uma micropolítica dos incidentes, né, de uma incidência das ocorrências que podem ser muito mais complexas do que polarização, né? Dominador, dominado. Existe um desejo já submetido que atravessa tanto quem quer dominar quanto quem está dominado. Porque a gente costuma dizer assim, não, é uma dialética, né, do senhor e do escravo, está lá no Hegel. O senhor, ele precisa do escravo para ser senhor. Mas o que eu quero dizer assim, mais do que isso, é que
numa relação de poder, né, como Caetano Veloso chama de os podres poderes, tanto o opressor quanto o oprimido, eles estão numa condição de servidão, eles são servos, de alguma maneira, mesmo que em posições diferentes, né, claro, tem hierarquias, a gente não vai desconsiderar isso, mas eles são poderosos, dependendo do caso, quem está no poder, mas impotentes, né, em ambos os casos. Eles podem ter o poder, mas eles têm a impotência que é da vida, que é essa impotência do escritor, de produzir novas realidades, de não precisar subjugar o outro para se sentir melhor, de não precisar subjugar o outro para enriquecer e por aí vai. Então é um outro estilo de vida, é uma outra estilística, que vai aparecer nessa máquina de expressão também, né? A gente tem inúmeros exemplos de personagens, né, com um jeito muito peculiar de ser, né? A gente tem o próprio Gregor também, né? Apesar de que ele acaba, digamos assim, baixando a cabeça no final, mas ele tem umas experimentações. Tem outras obras também que tem desfechos não muito interessantes, mas eu gosto muito do Bartleby, do Herman Melville, que é quando o personagem ele diz, prefiro não. E aí ele não está nessa lógica de não vou trabalhar porque o trabalho me oprime, porque você está tá dominando os meios de produção, eu quero participar dos lucros. É válido, essa crítica é válida, mas ele faz uma coisa que parece ser simples, mas que parece ser muito mais radical, que ele é um copista, ele copia, né? Antigamente não tinha Xerox, e aí num determinado momento ele era muito eficiente, era um ótimo copista num escritório de advocacia. Num determinado momento ele diz assim, prefiro não, ele não quer mais copiar, ele não quer revisar os textos, e quando ele desobra, ele para de produzir, né? Esse tamanco aí, né? Essa sabotagem, ele faz o sistema todo descarrilhar, enlouquece o sistema, enlouquece a máquina, porque as pessoas estavam acostumadas a funcionar do mesmo jeito. Aí chega esse elemento estranho e ele enlouquece, no sentido mais interessante, de deslocar, né? De tirar aquilo daquela ordem costumeira, do hábito, do automatismo. Então, assim, é uma outra experimentação, é uma função, né? A própria função K, as pessoas perguntam, será que os 3 Ks são os mesmos em América, no Castelo e no Processo? Pouco importa. A questão aqui é que essa função K, que não é mais de uma subjetividade, é o que faz essa máquina, né, ela desmontar, né? Isso que está transtornado, ele vai trazendo à tona esses sons inauditos, essas visões antes invisíveis. Ok? Acho que tá bom. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, a gente pode encerrar, se for o caso. Tudo bem então? Ficou claro? Então é isso. Obrigado, gente, pela... Quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Obrigado, gente, então, pela atenção. Até semana que vem.